Graça e paz, irmãos. Aqui estamos novamente. Antes que mais nada, eu queria pedir para os irmãos que, se você tivesse algum tema específico do qual estão interessados em saber, pode mandar as sugestões sobre temas, né? Porque esses vídeos todos, esses pouquinhos vídeos, foram feitos baseados em sugestões de irmãos, né? Esse, inclusive, também foi baseado na sugestão de uns irmãos. E agora a gente vai falar sobre um tema bastante complicado também, que muita gente não entende muito, confunde muito, porque existem muitas versões, né? Muitas vertentes, inclusive, do Evangelho, e precisamos esclarecer à luz do verdadeiro Evangelho, porque o Evangelho é simples, né, irmãos? A gente não precisa estar fazendo muito rebusque em muitas coisas. A gente tem que ir à simplicidade, ir à simplicidade do Evangelho e do jeito que ele é. A gente vai falar hoje sobre o batismo. Quando se trata dessas coisas, a gente tem que ser muito cuidadoso, sabe? Muito cuidadoso e muito criterioso enquanto a essas coisas, porque tem muitas ideias e muitas coisas que estão se falando sobre vários pontos do Evangelho e que são muito perigosos, como eu disse no início. Algumas coisas são verdadeiras, algumas coisas a gente tem que tomar em conta e outras não, né? Porque muito se fala sobre as traduções, né? A corrupção das traduções, a forma errada e corrupta e interesseira que muitas denominações e muitas religiões têm feito, e isso é verdade, realmente temos que tomar cuidado. Mas temos que ser sensatos, temos que ser cuidadosos, porque existe sim essa preocupação, mas a gente não pode esquecer que a essência do Evangelho, o espírito do Evangelho não pode ser mudado. Ninguém muda. Por isso que eu sempre aconselho a terem sempre cuidado em aprender o Evangelho, em estudar o Evangelho, porque à luz do Evangelho a gente pode entender e perceber quando estamos sendo enganados, né? Porque um dos dons que o Pai nos deu é de discernimento. Esse discernimento a gente só tem com o Espírito Santo, quando aceitamos o Salvador, quando aceitamos o Evangelho e quando mudamos a nossa vida, né? E quando entendemos o Evangelho. Então, cuidado com isso. Olha, eu particularmente, eu acho isso muito simples. Por quê? Porque o batismo é uma coisa que o Salvador nos pediu, nos ensinou e nos pediu para continuar fazendo. Agora, se essa é uma parte das escrituras do Evangelho que foi adulterada, aí não sei te dizer. Eu prefiro acreditar nisso que está aqui. Até porque condiz com o resto do Evangelho, condiz, né? O próprio João Batista, ele batizava, né, para perdão dos pecados. Perdão, não era para perdão, não, era para arrependimento. E a palavra diz que João Batista veio para preparar o caminho do Salvador. E a gente entende que esse preparar, geralmente João Batista estava preparando para o arrependimento, porque o ponto principal do Evangelho é arrependimento. Se a gente for analisar o que é o Evangelho, em que consiste o Evangelho, arrependei-vos. Essa é a palavra-chave, né? Porque se a gente se arrepende, a gente tem
perdão dos pecados. E se a gente tem perdão dos pecados, a gente está livre da morte, né? Livre do inferno e da morte e de todas as coisas ruins, né? Então a gente precisa entender isso. João Batista estava batizando para arrependimento de pecados, né? O Salvador veio e nos trouxe a redenção, o perdão dos pecados. Isso é importantíssimo a gente entender. Eu, particularmente, acredito, para mim faz sentido, no último capítulo de Mateus, capítulo 28, no versículo 18, disse: E chegando-se Yahushua, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, olha, o verbo está no infinitivo, no imperativo, é uma ordem, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Os três verbos estão no imperativo, é uma ordem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para mim faz sentido, né? Porque os três são um. O Pai tem um nome, o Filho tem um nome e o Espírito Santo também. Então, para mim isso faz sentido, muito sentido, né? E 20, sela mais e completa melhor e nos dá a entender melhor. Diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim seja. Aí outro ponto que a gente precisa entender, que disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. O Salvador falando para ensinar as pessoas a guardar as coisas que ele disse, não que Davi disse, Elias disse, Salomão disse, Paulo disse, João disse. Não, ele disse. Porque o resto, tudo, se condensa no Evangelho. Então o que a gente precisa aprender e entender é o Evangelho. Não esqueça disso. Entendendo o Evangelho, conhecendo o Evangelho, a gente pode, à luz do Evangelho, entender o resto e saber o que está certo, o que condiz e o que tem a ver com o Evangelho. Se a gente não entender isso, a gente vai continuar sendo enganado. Inclusive em muitas partes, né, que a gente parece que está indo contra e realmente estão indo contra, porque são pessoas que não conhecem o Evangelho. Igual não eram pessoas iguais a nós, né? Plausíveis de erros, plausíveis de equívocos, né? Mas isso é outra história, é outro ponto para a gente ver outro dia. Onde eu quero chegar é que o que importa é o que o nosso Salvador disse. Ele pediu aqui no versículo 20 e pediu no versículo 19 para batizar. Para mim faz muito sentido. Eu prefiro acreditar nisso. Eu não digo que isso, não estou dizendo que isso salve alguém, mas em outro ponto das Escrituras fala muito claro, né? O que crer e for batizado será salvo. Muita gente diz que essas são práticas pagãs e que outros povos também adotam essa prática do batismo. Mas quem garante isso? Que esses povos não tiraram essa prática do Filho do Altíssimo? Quem garante que, em vez de ser como eles tentam provar, né, que o cristianismo tirou desses povos pagãos, quem pode provar isso? E quem pode provar, quem pode dizer que esses povos não tiraram essas práticas do Filho do Altíssimo, né? Claro, o cristianismo continuou com isso, que foi tirado do Evangelho. Muitas coisas o cristianismo tirou, mas foi para uso próprio, foi para benefício próprio. A gente vê que em muitas partes realmente está mudado, mas o Espírito Santo e a luz do Evangelho a gente entende quais são essas partes que a gente precisa. Opa, o Pai fala, né? Opa, abre o olho, aqui tem algo errado. Enquanto ao batismo, irmãos, é isso que eu acredito, né? Porque
é uma declaração aberta e específica, né, cheia de testemunhos que realmente a gente acredita na salvação. Eu vejo por esse lado. Eu espero que tenha acrescentado e tenha ajudado vocês, tá? Que o Pai possa abrir nosso entendimento e realmente possamos acreditar o que realmente o Pai quer que a gente entenda e possamos tirar, excluir do nosso entendimento e da nossa vida as coisas que o Pai não quer que a gente entenda. Essa é uma das coisas que eu entendo desse jeito, certo? E eu acredito nisso, que o Pai possa abençoá-los e dar uma semana cheia de graça e de paz a cada um de vocês. Um abraço para